a verdade é o seguinte, é que aquilo que é essencial que você precisa saber na Escritura para a sua salvação, o próprio Espírito Santo vai te aconselhando. E aí depois eu vou, nas aplicações, vou dizer para os irmãos alguns detalhes sobre onde nós precisamos dos mestres para nos dar algumas instruções. Porém, o essencial, o crente, ele particularmente pode receber, tomando todos os cuidados, né, de ler as Escrituras, buscar em oração e comparar textos bíblicos entre si, mas o essencial é possível obter porque todo crente ele tem o Espírito Santo dentro dele e ele assim pode compreender o essencial das Escrituras. Isso tudo é importante ser dito porque durante algum tempo creu-se que os crentes precisavam de uma interpretação sempre uma interpretação oficial dada por algum grande mestre, uma pessoa, um grande gênio dentro da igreja. É lógico que nós temos mestres que nos instruem sobre a palavra de Deus e eles são instrumento do próprio Deus para que a gente possa ter aclarado a nossa mente. Mas a verdade é que você também não precisa de uma autoridade para que possa ler a Bíblia para você e te dar a explicação dela toda. Não é assim. Você tem a responsabilidade como sacerdote buscar a orientação de Deus e você mesmo ouvir a voz de Deus, porque Ele mesmo te deu essa função. Tá bom, mas agora nós temos algumas implicações disso que eu estou dizendo, e elas tornam-se bem mais graves do que do jeito que muita gente anda fazendo. Porque as pessoas têm feito o seguinte: olha, é muito mais cômodo ter um pastor que te diz o que o texto está falando, e é muito mais cômodo ter também aquele pastor, aquela pessoa lá, que ora por você e que busca Deus para resolver seus problemas. Mas o que eu estou propondo aqui é uma coisinha um pouquinho mais difícil, hein? E aí é onde a gente vai ver se você compreendeu bem o Evangelho ou se você está gostando dessa vida de marasmo espiritual. O detalhe é o seguinte: como sacerdote, você tem o compromisso de buscar o Senhor. Porque era assim com os sacerdotes. Eles tinham esse compromisso de andar na presença de Deus, de purificarem-se e de também oferecer a sua vida em sacrifício ao Senhor, em louvor ao Senhor. Esse é um compromisso do sacerdote. O que eu estou propondo aqui é algo que nós poderíamos dizer que todo crente, ele é como se fosse, trazendo para os moldes de hoje, é como se fosse um pastor. Então o pastor tem o compromisso de buscar o Senhor, de orar, de ler as Escrituras, de estudá-la com atenção, de anunciar o Evangelho e de aconselhar mutuamente os outros irmãos. Não é assim que funciona? Então, todo crente ele tem essa mesma função. A única diferença, lógico, existem diferenças, porque o pastor tem um ofício que ele deve cumprir esse ofício com zelo. A diferença é a seguinte, é que esse pastor ele é supervisor, por isso a Bíblia usa a expressão bispo, ele é supervisor dos outros crentes e ele vai ter um tempo de compromisso com essa escritura, com a oração, maior do que a maior parte dos outros crentes. Tá? Mas o dever dessa vida de sacerdócio é um dever para todo crente. Aliás, todo crente ele tinha que se sentir como um pastor. Isso eu não estou dizendo que todo crente vai ter o ofício de pastor ou vai ter o dom do pastoreio. Não, nem todos os crentes têm isso. Mas todo crente tem que ter esse compromisso diante de Deus, porque ele também tem que buscar compreender a palavra de Deus, então ele tem que ter estudo rigoroso das Escrituras. Ele tem também o compromisso de buscar a presença de Deus, de rogar por outras pessoas,
assim como os pastores oram por suas ovelhas e pelas pessoas da sua comunidade de fé, a mesma coisa, todo crente ele deve orar também por todas as pessoas da sua comunidade de fé, dos seus companheiros, da sua família. Então o crente ele tem essa responsabilidade também. Ele também é por isso que tem aquela expressão embaixadores de Cristo, né? Todo crente ele é um embaixador do reino celeste nesse mundo. E se você não tem esse compromisso, se você é só aquele crente que vai na igreja no domingo, ouve aquela palavra mastigada e aí beleza, achou que está se alimentando espiritualmente, na verdade você não compreendeu bem. E o próprio Pedro, na carta dele, como eu disse anteriormente, ele destaca que nós devemos ter uma vida tanto dessa pureza quanto uma vida de constante relacionamento com Deus. Esse relacionamento que só era possível para os sacerdotes e é possível agora para você que também é um sacerdote real. Olha, isso quer dizer então que a vida de um crente é muito mais complexa do que você estava pensando. Você tem uma vida como a de um pastor. Também é um peso maior para pastores e presbíteros, já que eles vão ter que ter um trabalho bem acentuado de acompanhamento desses crentes. Eles vão ter que supervisionar os crentes, vão ter que acompanhar o que os crentes estão pensando sobre os textos bíblicos, porque eles têm a responsabilidade de buscar a compreensão a partir da leitura das Escrituras, e sendo todo crente livre para estudar essa Escritura, os presbíteros devem acompanhá-los para que eles compreendam da maneira correta. Por isso que o próprio Deus diz que os presbíteros deveriam ser capazes de convencer aqueles que pensam diferente do que as Escrituras têm ensinado. Então, o acompanhamento de presbíteros e pastores que trabalham com sacerdotes na igreja, né? Trabalham com crentes que reconhecem que eles são também desse sacerdócio real, é um trabalho muito mais pesado, porque eles têm que acompanhar, de fato, pastorear essas pessoas para que eles não tenham uma elucidação particular das Escrituras e tenham ideias fora do que a Escritura mesmo está dizendo. Vale um exemplo aqui, tem um livro que chama O Queijo e os Vermes, conta a história de um homem na Itália que teve uma ideia sobre a criação. Isso, a Itália naquele tempo, uma Itália católica, e que as pessoas não tinham acesso às Escrituras. Ele imaginou que o mundo tinha sido criado como uma massa de queijo, assim como o queijo é mais ou menos daquela forma, né? Aquela massa dele. E aí dentro dessa massa, de repente surgem os vermes que comem aquele próprio queijo, né? E fazem os buracos e tudo mais. Então ele achava que a origem do mundo tinha sido mais ou menos daquele jeito, né? Então nada aparecer aqueles vermes e comer aquele queijo. Bom, a Inquisição falou assim: olha, a gente vai ter que ir lá conversar com esse homem. O problema naquele tempo é que eles não davam as Escrituras para as pessoas buscarem a compreensão. E naquele tempo havia só a versão autoritativa da igreja. Nós temos as Escrituras para nós, temos o acesso ao nosso Deus, temos o Espírito Santo de Deus conosco. Então nós podemos ter a compreensão correta daquilo que o próprio Deus nos diz em sua palavra. Nós podemos buscar nessa palavra palavras para o consolo do nosso próprio coração. Nós não precisamos depender
o mestre fulano de tal, né? Nós temos alguns mestres, mas eles são para nos dar um apoio. Agora, para o protagonismo do seu relacionamento com Deus, de ouvir a voz de Deus, de agir de acordo com essa Escritura, isso aí você não precisa de ninguém, você precisa só de Deus. E isso, se você de fato é do povo de Deus, você já tem, você faz parte desse sacerdócio real. Então, como aplicação, para a gente encerrar, para não delongar tanto, vale a gente dizer algumas coisas. Primeira coisa, você como um sacerdote real, você tem um compromisso diante de Deus e diante dos homens. Os sacerdotes tinham essa função de interligar pessoas para com Deus. Então você faz essa interligação também. Não que você seja mediador, mas você trabalha para anunciar esse evangelho e para também aconselhar outras pessoas, para servir a essas pessoas no seu dia a dia. Aliás, esse dia a dia é onde nós desempenhamos essa função de sacerdócio real, né? Então você tem esse compromisso de orar por essas pessoas, de aconselhá-las, de oferecer uma palavra que anuncia graça, que transforma vidas e que faz com que nós tenhamos a visão do nosso Deus. Então você tem esse compromisso, você não vai ficar dependendo, né? Eu dou dízimo na igreja para o pastor poder evangelizar. Isso aí é uma visão que não é uma visão bíblica. Você é responsável por isso também. Você é responsável por aconselhar seus irmãos, você é responsável por trabalhar constantemente na presença de Deus. Também, como um sacerdote real, a sua profissão, diferente qual seja, você deve executá-la como se você fosse um pastor. Então imagina só, você no seu trabalho, o que quer que você seja, como um pedreiro, como um vendedor numa loja, como um representante comercial, qualquer profissão que seja, ali você está atuando como um profissional, mas também como um pastor. Ora, o pastor da igreja, lógico, ele pode ter conhecimento de diversas outras profissões, mas, via de regra, ele vai ter um conhecimento das escrituras, do trabalho espiritual. Agora você vai ter que sozinho, conseguir colocar tudo que você aprendeu sobre as escrituras para atuar como no seu dia a dia. Então você vai ter que aprender o que a Escritura me ensinou a respeito de ser o melhor pedreiro possível para a glória de Deus, de um jeito que todos vão ver como Deus transformou minha vida. O que as Escrituras me ensinaram sobre como ser o padeiro mais zeloso possível, para que todas as pessoas, quando comerem esse pão, eles percebam, olha, aqui tem uma pessoa séria de Deus que está atuando na sua profissão e fazendo da melhor maneira possível. Dom, isso não é uma coisa tão simples, mas nós somos chamados para isso, faz parte do nosso sacerdócio real. Isso te tira dessa cadeira espiritual que você sentou e que aí você fica sentado como se fosse... sabe aquelas crianças no restaurante que tem aquela cadeirinha, a cadeira um pouquinho maior, mais alta, né, para que coloca a criança e aí os pais vão dar comida para aquela criança naquela cadeirinha. Então tem muita gente que tem esse comportamento na igreja, né? Então os presbíteros, né, os pastores, eles dão a comida para aquela criança na esperança de que ela cresça, de que ela tenha desenvoltura, de que ela possa desenvolver-se no conhecimento das Escrituras, mas ali ele recebe aquela comidinha e fica satisfeito com aquilo e passa o resto da semana sem comer mais nada e sem também oferecer um pouco daquele alimento por onde ele passa. Então,
nós estamos numa fase de cristãos que são raquíticos e que têm problemas de alimentação. Nós estamos numa fase em que os crentes não conseguem desempenhar bem seu papel porque eles têm se alimentado mal. E por que eles têm alimentado mal? Talvez não seja culpa completamente da igreja, mas talvez seja culpa dele mesmo, porque ele durante a semana ele não quer desempenhar seu papel de sacerdote, de buscar compreender a Escritura, de buscar ao Senhor em oração, de pedir iluminação do Espírito Santo para ele entender aquilo que a Escritura diz. Ora, se você não fizer isso, você vai se tornar um crente raquítico, sem capacidade de caminhar e de servir ao Senhor. Por outro lado também, há uma outra parte da aplicação disso aqui. Nós, como sacerdotes reais, nós devemos, do mesmo jeito que eu falei, como embaixadores, nós temos um dever de anunciar esse Evangelho da Graça em todos os lugares por onde nós passamos. Porque nós temos esse compromisso com Deus, de sermos aqueles que fazem essa espécie de ligação do mundo para com o nosso Deus. Então, Deus, quando nós falamos assim, venha o teu reino, Deus te usa como um representante do reino dele nessa terra. Então, nós estamos fazendo com que o reino de Deus avance à medida que nós desempenhamos a nossa função de sacerdotes reais. Então, nós temos um compromisso diante de Deus também de anunciarmos esse Evangelho para que outras pessoas possam ter esse contato com Deus, para que elas possam se aproximar de Deus e assim conhecer mais a respeito do Senhor. E, por fim, uma aplicação para pastores e presbíteros. Eu disse que as coisas ficavam mais difíceis para eles quando eles são pastores de sacerdotes, né? Mas não é só nesse sentido de supervisão, mas é que nós temos, os presbíteros, eles devem buscar que a sua igreja se alimente de alimento sólido, como a própria Escritura ensina. Muitas igrejas hoje só podem receber leitinho. A criança lá na cadeirinha que recebe só coisas mais fraquinhas, eles não conseguem receber uma coisa mais forte. Então, pastores e presbíteros devem nutrir seu povo e fazer com que eles se levantem de sua cadeira e comecem a desenvolver e se tornar adultos espiritualmente. Não é uma situação fácil, não. Nós estamos aqui exigindo mais dos crentes. Eu não estou te dizendo que você pode ficar aí na sua casa, ouvir essa meditação, ou então talvez ir para a igreja e achar que está resolvido, né? Só vou na igreja e tá bom, né? Não é assim. Ser crente é mais do que ir na igreja. A igreja é só uma parte das atividades espirituais do crente. A vida do crente é uma vida espiritual. É por isso que nós somos chamados para ser sacerdotes reais. Que Deus abençoe.